Gênesis capítulo 20. A pessoa em destaque neste capítulo é Abraão, e o que se passou numa região chamada Gerar. Neste capítulo temos duas coisas distintas. A primeira é a degradação moral a que um filho de Deus por vezes se expõe à vista do mundo. A segunda, a dignidade moral que sempre lhe pertence à vista de Deus. Abraão mostra outra vez receio das circunstâncias que o coração pode facilmente compreender. Ele vai peregrinar a Gerar e teme os homens dessa cidade. Compreendendo que Deus não estava ali, esquece-se que ele está sempre consigo. Parece estar mais ocupado com os homens de Gerar do que com aquele que é mais forte do que eles. Esquecendo a aptidão de Deus para proteger sua mulher, ele recorre ao mesmo estratagema que, anos antes, adotará no Egito. Isto é muito censurável. O pai dos fiéis perdeu-se por desviar os olhos de Deus. Perdeu, por um pouco de tempo, a sua concentração em Deus e por isso cedeu. Quão verdade que somos fortes somente na medida em que nos apegamos a Deus na nossa inteira fraqueza. Enquanto nos mantivermos no caminho por ele indicado, nada nos poderá prejudicar. Se Abraão tivesse sabido apoiar-se em Deus, os homens de Gerar não se teriam intrometido com ele, e foi seu privilégio vindicar a fidelidade de Deus no meio das dificuldades mais espantosas. E assim teria também conservado a sua própria dignidade, como um homem de fé. E sempre motivo de dor para o coração ver como os filhos de Deus o desonram, e, como consequência, se rebaixam diante do mundo, perdendo o sentido da sua suficiência para todas as emergências. Enquanto vivermos na compreensão da verdade que todas as nossas fontes estão em Deus, estaremos acima do mundo, em forma e feitio. Nada há de mais nobre para o ente moral como a fé, conduz inteiramente para além do alcance dos pensamentos do mundo, pois como podem os homens do mundo, até mesmo os crentes mundanos, compreender a vida da fé? Impossível. A fonte de onde ela emana está muito além da sua compreensão, eles vivem à superfície das coisas presentes. Desde que possam ver o que lhes parece um fundamento próprio para a esperança e a confiança, são esperançosos e confiantes, porém a ideia de descansarem unicamente nas promessas do Deus invisível não a compreendem. No entanto, o homem da fé mantém-se calmo no meio de cenas nas quais a natureza nada pode ver. Por isso é que a fé parece sempre, no parecer da natureza, uma coisa imprevidente, temerária e visionária. Ninguém senão os que conhecem a Deus pode jamais aprovar as ações da fé, porque ninguém senão eles podem realmente compreender o terreno sólido e verdadeiramente razoável de tais ações. Neste capítulo vemos o homem de Deus expondo-se à censura e exprobração dos homens do mundo, por motivo das suas ações, debaixo do poder da incredulidade. Assim terá de ser sempre. Nada senão a fé pode dar ao caráter e à carreira de um homem verdadeira elevação. Podemos, na verdade, ver alguns que são naturalmente retos e honrados nos seus caminhos, contudo, não podemos confiar na retidão e honra da natureza, apoiam-se num mau fundamento, e estão sujeitas a ceder a todo momento. É só a fé que pode dar um tom moral verdadeiramente elevado, porque liga a alma em poder vivo com Deus, a única origem de verdadeira moralidade. E um fato notável que, no caso de todos aqueles que Deus tem graciosamente recebido, vemos que, quando se afastam da carreira da fé, eles descem ainda mais do que os seus semelhantes. Isto explica a conduta de Abraão, nesta parte da sua história. Mas há outro fato de muito interesse e valor a notar aqui. Vemos que Abraão tinha alimentado alguma coisa má durante anos, havia começado, parece, a sua carreira com certa reserva na sua alma, a qual reserva era o resultado da sua falta de plena confiança em Deus. Se ele tivesse podido confiar inteiramente em Deus quanto a Sara, não teria havido necessidade de qualquer reserva ou subterfúgio. Deus tê-la-ia resguardado de todo o mal, e quem pode fazer mal àqueles que são os felizes objetos da sua proteção? Todavia, Abraão pôde, em misericórdia, arrancar a raiz de todo o mal, confessá-lo, julgá-lo, inteiramente, e deixá-lo. Este é o verdadeiro modo de agir. Não pode haver verdadeira bênção e poder enquanto não for trazida à luz cada partícula de fermento e calcada aos pés. A paciência de Deus é ilimitada. Ele pode esperar. Pode aturar-nos, mas nunca guiará uma alma ao ponto culminante de bênção e poder enquanto o fermento conhecido continuar por julgar. Mas basta quanto a Abimeleque e a Abraão. Vejamos agora a dignidade moral deste, à vista de Deus. Na história do povo de Deus, quer o consideremos como um todo ou como indivíduos, somos muitas vezes despertados por diferenças espantosas entre o que são à vista de Deus e o que são aos olhos do mundo.
Deus contempla-os em Cristo. Olha para eles através de Cristo, e por isso vê-os sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5 versículo 27. Eles são o que Cristo é perante Deus. São perfeitos para sempre, quanto à sua posição em Cristo. Não estão na carne, mas no Espírito. Mas em si próprios eles são pobres, fracos, imperfeitos e inconstantes, e, visto que é o que são em si próprios, e nada mais, e é somente desse fato que o mundo toma conhecimento, a diferença parece tão grande entre a avaliação divina e a humana. Contudo, é prerrogativa de Deus mostrar a beleza, a dignidade e a perfeição do seu povo. É seu privilégio exclusivo, visto ser Ele próprio quem outorga essas coisas. Eles têm somente a formosura que Ele lhes tem dado e é, portanto, seu direito declarar o que essa formosura é, e Ele fala de uma maneira verdadeiramente digna de si, e nunca é tão abençoada como quando o inimigo se dispõe a ferir, a amaldiçoar ou a acusar. Desta maneira, quando Balaque procura amaldiçoar a semente de Abraão, a palavra do Senhor é: não vi iniquidade em Israel, nem contemplei maldade em Jacó. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel! Números capítulo 23 versículo 21, e capítulo 24 versículo 5. Outro tanto, quando Satanás se apresenta para resistir a Josué, a palavra é: o Senhor te repreenda, ó Satanás, não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3 versículo 1. Assim o Senhor se interpõe sempre entre o seu povo e toda a língua que procura acusá-los. Ele não responde à acusação referindo-se ao que o seu povo é em si, ou o que são aos olhos dos homens deste mundo, mas o que ele próprio tem feito deles, e onde os tem colocado. Assim no caso de Abraão, ele podia rebaixar-se à vista de Abimeleque, rei de Gerar, e Abimeleque podia ter de o repreender, porém, quando Deus trata do caso, ele diz a Abimeleque: eis que morto és, e de Abraão diz: profeta é, e rogará por ti, sim, com toda a sinceridade do seu coração e impureza das suas mãos. O rei de Gerar era apenas um homem morto, e, além disso, ele tem de ser devedor das orações do estrangeiro inconsistente pela restauração da saúde da sua casa. Tal é, pois o método de Deus, ele pode ter controvérsia secreta com os seus, com base nos seus caminhos, mas logo que o inimigo intenta acusação contra eles, o Senhor defende sempre a causa dos seus servos. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16 versículo 22. Aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Zacarias 2 versículo 8. E Deus quem os justifica, quem os condenará? Romanos 8 versículo 33 e 34. Nenhum dardo do inimigo poderá penetrar a couraça, atrás da qual o Senhor tem escondido a ovelha mais fraca do seu rebanho, adquirida à custa do sangue de seu filho. Ele esconde o seu povo no seu pavilhão, põe os seus pés sobre a rocha dos séculos, levanta as suas cabeças acima dos seus inimigos, e enche os seus corações da alegria eterna da sua salvação. Bendito seja eternamente o seu nome.